Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Porque eu sou comprador. E que é burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. E as crises são o quê? As crises são extremamente benéficas para quem quer prosseguir desenvolvendo uma carteira de ações. Então as crises, elas são inevitáveis. A minha meta é o dividendo. Tá entendendo? E essa meta, ela depende do quê? Ela depende do resultado das empresas. Além do resultado, depende de uma série de circunstâncias, não é isso? Mas mais especificamente do resultado. Então, eu não estou otimista com o resultado das empresas agora para 2024, porquanto o nosso governo ele tem assim, uma necessidade muito grande de recursos, né? E, lamentavelmente, ele vai buscar o recurso onde é passível de ser obtido, que é o quê? Que é o tributo. Então, eu vejo com alguma reserva, né, o resultado das empresas. Muito embora tenham empresas que vão continuar indo bem, talvez não no mesmo nível que já ocorreu em outras ocasiões e em outros anos, né? Mas eu estou assim otimista, porque se não for mais, pelo menos serão menos, mas terão dividendos, entendeu? Dividendo é uma coisa que ela é importante para a empresa distribuir, é importante para o compromisso da empresa. Quando eu digo compromisso é o seguinte, por exemplo, a Klabin tem um compromisso de pagar dividendo para o pessoal todo da família, não é isso? O Santander tem compromisso de pagar dividendo para quem? Para a Espanha. E outras mais, né? A Vale do Rio Doce tem compromisso de pagar dividendo para os fundos de pensão. A AS Brasil tem compromisso de pagar dividendo para a AS Corporation. Então, sempre vão pagar. Pode ser menos e pode ser mais. O importante é pagar. Então, o que acontece? O mercado me ensinou uma coisa interessantíssima que as pessoas são difíceis de assimilar. Eu assimilei rápido. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então o que acontece? Todos os anos eu aumento a posição de ações da minha carteira. Então, mesmo que o dividendo seja um pouco menor, eu tenho mais ações para receber dividendo. Então isso é uma prática que eu desenvolvo e mantenho sistematicamente. Então, em algumas ocasiões, você perguntou das metas, né? A meta talvez possa ser mais importante a meta de aumentar a posição do que aspirar o dividendo. Porque o dividendo virá de qualquer maneira, tá certo? Então você aumentando a quantidade de ações, não há dúvida nenhuma que o seu dividendo vai subir. Porque eu tenho inclusive dito assim, camarada que tem uma ação, ele ganha uma vez o dividendo. Se eu tiver uma ação, eu vou ganhar uma vez só. Se eu tiver 1000 ações, eu ganho 1000 vezes o dividendo. Se eu tiver 1 milhão de ações, eu ganho 1 milhão de vezes. A essência está em você receber mais dividendos tendo mais ações, tá certo? Eu acredito que talvez as empresas venham a ter mais dificuldades para produzir bons resultados. É difícil você quantificar a evolução de uma empresa, não é isso? De acordo com a expectativa da economia, tá entendendo? Só que essa meta ela está diretamente relacionada com o preço. Então, na hora que o preço cair, no preço que eu interpreto ser interessante aumentar a quantidade de ações, eu aumento. Eu não avalio mais nada, eu aumento e acabou, tá entendendo? É a prática que eu desenvolvi sempre e vou continuar desenvolvendo, porque eu sou comprador. E que é burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. Não torço para catástrofes, porque tiveram pessoas que falaram, não, então você torce para catástrofe. Eu falei, não, eu torço para que os dirigentes continuem necessitados de trocar a lente do óculos, porque eles enxergam muito pouco, né? E com isso cria crise. E as crises são o quê? As crises são extremamente benéficas para quem quer prosseguir desenvolvendo uma carteira de ações. Então as crises, elas são inevitáveis, porque a competência e a capacidade dos nossos administradores públicos é muito limitada, na minha opinião. Tá entendendo? Então eu faço o mesmo jogo que eu tenho dito do jacaré, né? Eu fico esperando a crise. Quando ela vem, eu compro, entendeu? E aí você compra mais barato, comprando mais barato você aumenta mais a sua quantidade de ações. E por conseguinte, você terá mais dividendos do futuro, entendeu? Uma coisa muito importante para quem opera no mercado é não exercitar uma ansiedade assim virulenta, tá entendendo? O cara ter a necessidade, aquela ansiedade, é ter paciência. Então eu sempre digo o seguinte, que 2 elementos muito importantes para o cidadão administrar são, primeiro, disciplina, segundo, paciência.
que é o que se precisa para você desenvolver um projeto de renda mensal. Você tem que equalizar as coisas de forma tal que você possa ter mais dividendos, tá entendendo? Dentro desse princípio. Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Normalmente, as pessoas me perguntam, Sr. Márcio, o que o senhor acha que vai subir? Eu não torço para subir, tá entendendo? Quando eu vou comprar um papel, eu compro mirando o dividendo, tá entendendo? Por isso que chega no fim do ano, quando eu faço a conta, eu tenho um bom dividendo, uma boa, porque eu miro o dividendo, não miro comprar e vender. Porque comprar e vender, você satisfaz os anseios da bolsa e daqueles profissionais que vivem de corretagem, né? É isso aí, em prejuízo do seu ganho. Eu tinha uma posição bem modesta de AES Tietê. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Você tem ideia do que aconteceu? Eles fizeram uma coisa que o brasileiro, o analista brasileiro não dá valor, tá entendendo? Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões. De ações. De ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Então o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo, só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de ações. Diferentemente do que fizeram alguns bancos. Por exemplo, você sabe qual é a base acionária do Bradesco? Tem ideia? É 10 bilhões de ações, é muito. Mais de 10 bilhões. Quase 10 bilhões e 700 milhões. Se você pagar 25% do seu resultado, não é isso? Quanto você precisaria dar de resultado para contemplar 11 bilhões de ações? Então você pega 11 mais 11 dá 22, e aí são 50%. Mais 11 dá 40 milhões. O banco tinha que dar um lucro de 40, 45 milhões, né? Para poder dar o quê? R$1. Para poder dar R$1. Não, ele não vai dar isso. Não é? A base acionária é um indicador de quanto poderá ser o dividendo. O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje, se me fala na hora, 7 bilhões de alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela, acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa dar um lucro muito grande, ela precisa ter um crescimento muito grande, tá? Para poder remunerar bem. E eu também vendi as minhas ações, e eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo. Porque, na verdade, faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E, se for possível, ainda eu compro um pouco mais. Mas é que não dá crise. O Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas, lamentavelmente, ele está melhorando os dividendos, né? Melhorando o lucro. Então, uma ação, ela vale aquilo que ela consegue remunerar. O resto é fantasia, tá entendendo? Fantasia. Então, naquele preço de mais de 100 reais, a Magazine Luiza não ia poder sustentar uma remuneração compatível com aquele preço. E aí eu disse o seguinte, não é a Magazine Luiza que vai quebrar, é o setor de varejo, tá certo?